Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe aqui também um comentário e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Pessoal, façam isso, pois vocês vão estar ajudando a me manter aqui no canal e assim vocês me motivam a trazer mais videoaulas de peças lindas, especialmente aqui para vocês, tá? E na videoaula de hoje eu vou ensinar como fazer esse lindo jogo americano. Olha que lindo, especial ele ficou. Olha esses detalhes, tá lindo demais, né? Ele vai deixar qualquer mesa posta especial. Ele ficou com uma medida de largura 31 centímetros, de comprimento ele ficou com 43 centímetros sem o bico, tá? Com o bico ele ficou com 48 centímetros. Vamos fazer? Para fazer essa peça eu vou utilizar o fio barroco natural da Círculo, o 6, e vou utilizar também o fio barroco Max Color 6 na cor tâmara da Círculo também. E aqui eu tenho o fio barroco Multicolor Premium 6 na cor cobre, também é o fio da Círculo. Mas você pode utilizar um fio de barbante 6, tá? Aqui eu tenho agulha para crochê 4 milímetros, agulha de tapeçaria para o arremate e tesoura. Eu vou começar essa peça utilizando o fio barroco natural. Aqui eu vou posicionar sobre a minha mão e vou começar pelo nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, ajusto e vou fazer correntes ímpares. Vou fazer 65 correntes. 1, 2, 3. Feito aqui as 65 correntinhas, eu vou pular a primeira correntinha e na segunda eu vou fazer um ponto baixo. Essa argolinha que tem na minha agulha eu não conto como correntinha. Então, pulo essa primeira corrente, na segunda coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. Então, nessa primeira carreira, sobre cada correntinha de base, eu vou fazer um ponto baixo, até chegar ao final dessa primeira carreira. Finalizando a primeira carreira, na próxima correntinha, faço um ponto baixo. E aqui, ó, eu não vou fazer nada, porque aqui é o nozinho inicial. E eu fiquei com um total de 64 pontos baixos. Eu vou para a segunda carreira, vou virar o trabalho. E nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas de onde está saindo essa argolinha, coloco a agulha por baixo, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E agora faço uma correntinha, esse ponto baixo e essa correntinha são equivalentes a um meio ponto alto. Nessa segunda carreira, eu vou fazer meio ponto alto cruzado. Agora, eu laço a agulha, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, embaixo dessas duas alcinhas, ó, coloquei a agulha, laço, puxo aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na agulha. Laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 argolinhas. Assim, ficando com uma argolinha só na agulha. Aqui eu acabei de fazer um meio ponto alto. Agora, eu laço a agulha, ó. Eu volto com a minha agulha nesse ponto de base que eu pulei. Coloco nesse ponto de base, laço, puxo aqui pra cima. E faço um meio ponto alto cruzado. Agora, eu laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 argolinhas. Aqui eu tenho um meio ponto alto cruzado. Agora, eu laço, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um meio ponto alto. Laço, volto com a minha agulha nesse ponto de base que eu pulei, laço, puxo aqui para cima e faço um meio ponto alto cruzado. Laço, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um meio ponto alto. Laço, volto com a minha agulha nesse ponto de base que eu pulei, laço, puxo aqui para cima e faço um meio ponto alto cruzado. Laço, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um meio ponto alto. Laço, volto com a minha agulha nesse ponto de base que eu pulei, laço, puxo aqui para cima e faço um meio ponto alto cruzado. Olha como já tá ficando lindo. Lindo demais, né? Laço, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço um meio ponto alto.
laço, agulha, volto aqui nesse ponto de base que eu pulei e faço um meio ponto alto cruzado. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira, laço, agulha, pulo o próximo ponto de base e no seguinte faço um meio ponto alto. Laço, volto aqui no ponto de base que eu pulei, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um meio ponto alto cruzado. Agora eu laço a agulha e nesse último ponto de base, faço um meio ponto alto sozinho. Então, aqui no final, eu fiquei com um meio ponto alto sozinho, assim como no início, que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima, que é o equivalente a um meio ponto alto, tá? Então, nessa segunda carreira, eu fiquei com um meio ponto alto no início, um meio ponto alto no final. E mais 31 meio pontos altos cruzados, tá? Agora eu vou para a próxima carreira. Eu vou para a terceira carreira, vou virar o trabalho e nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, de onde está saindo essa argolinha, coloco a agulha por baixo, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Então, sempre que eu for iniciar a carreira de pontos baixos, eu inicio dessa forma aqui, tá? No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. Essa terceira carreira, ela vai ser toda de pontos baixos, um sobre cada ponto de base, até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a terceira carreira, aqui no início da segunda carreira, de meio pontos altos, eu comecei com um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu vou nessa correntinha aqui, ó, embaixo das duas alcinhas da corrente, laço, puxo o fio aqui pra cima. Ó, aqui eu não vou finalizar o ponto baixo com a cor desse fio, tá? Aí eu coloco aqui e pego o fio que eu vou trabalhar, o próximo fio, que é o cor tâmara. Puxo com o ganchinho da agulha, ó, passando por dentro dessas duas argolinhas, assim. Aqui eu corto o fio cru, tá? Que eu vou trabalhar com ele, mas bem mais à frente, ó. Vou deixar aqui uns 15 centímetros para arrematar no final, tá? Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a quarta carreira, vou virar o trabalho, ajusto aqui, ó, o fio cru e o fio também da tâmara, tá, ó. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas aqui, ó, de onde está saindo essa argolinha, coloco aqui por baixo, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Dou mais uma ajustadinha aqui, tá? Esses fios aqui eu vou arrematar no final do trabalho. Agora, no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, vou fazer outro ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Um ponto baixo sobre cada ponto de base. Finalizando a quarta carreira, no último ponto de base, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E aqui eu fiquei com um total de 64 pontos baixos. Então, sempre na carreira de pontos baixos, eu vou ter essa quantidade de pontos, tá? A mesma quantidade de pontos da primeira carreira, tá? Agora, eu vou para a próxima carreira. Agora, eu vou para a quinta carreira, vou virar o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas do ponto de base, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Sempre que eu for iniciar a carreira de pontos baixos, eu inicio dessa forma. E sobre cada ponto de base, ó, embaixo das duas alcinhas, coloquei a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Então, agora eu vou trabalhar carreiras de pontos baixos de ida e volta, tá? Eu vou fazer 7 carreiras. Aqui eu já tenho uma carreira completa e eu preciso fazer mais 6 carreiras. Então, eu volto aqui quando estiver completado 7 carreiras de pontos baixos com a cor desse fio aqui, que é o tâmara, tá? Finalizando a 7ª carreira de pontos baixos, mas nessa cor do fio aqui, tá? Eu não estou contando com essa carreira aqui, ó, de pontos baixos no fio natural, tá? Só na cor do fio tâmara. Então, foram 7 carreiras que eu fiz e agora eu vou finalizar essa 7ª carreira fazendo aqui um ponto baixo incompleto, tá? Porque daí eu já vou começar a mudar a cor do fio. Ó, eu fico com 2 argolinhas na agulha, né? Que eu já ia completar aqui o ponto baixo, mas eu completo
com a outra cor do fio. Aqui eu já corto, ó, já deixo aqui uns 15 centímetros, né, para arrematar depois. Ó, puxo com o ganchinho da agulha e puxo o fio. Agora eu vou trabalhar com fio natural. Puxo esse fio passando por dentro dessas duas argolinhas. Ajusto aqui o fio tâmara, o fio cru também. E agora eu vou para a próxima carreira. Agora eu vou para a 11ª carreira. Aqui eu estou contabilizando todas as carreiras, né? 7 carreiras de pontos baixos na cor do fio tâmara. E aqui eu tenho 3 carreiras com fio barroco natural, uma carreira de pontos baixos, uma carreira de meio ponto alto cruzado e uma carreira de pontos baixos. Agora eu vou virar o trabalho, então aqui eu vou para a 11ª, ajusto aqui esses fios mais curtos. No primeiro ponto de base faço um ponto baixo, dessa forma aqui. No próximo faço outro ponto baixo. Essa carreira eu vou fazer toda de pontos baixos, um sobre cada ponto de base, até chegar ao final dessa carreira. Então, aqui eu finalizei a 11ª carreira e agora eu vou para a 12ª carreira. Nesse primeiro ponto de base, faço um ponto baixo e faço uma correntinha. Esse ponto baixo e uma correntinha equivale a um meio ponto alto. Então, sempre que eu for começar a carreira de meio pontos altos, eu vou começar dessa forma aqui, tá? Agora, laço, pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um meio ponto alto. Laço, coloco a agulha nesse ponto de base que eu pulei, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um meio ponto alto cruzado. Laço, pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um meio ponto alto. Laço, volto com a agulha aqui nesse ponto de base que eu pulei, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um meio ponto alto cruzado. Laço, pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um meio ponto alto. Laço, volto com a agulha aqui nesse ponto de base que eu pulei, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um meio ponto alto cruzado. Então, essa 12ª carreira eu vou fazer todinha assim, tá? Laço a agulha, pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um meio ponto alto. Laço, volto aqui nesse ponto de base que eu pulei, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um meio ponto alto cruzado. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Aqui acabei de fazer o meio ponto alto cruzado, agora eu vou nesse último ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um meio ponto alto sozinho, assim como no início, né, que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima, que é o equivalente a um meio ponto alto. E depois eu comecei a fazer os meios pontos altos cruzados, tá? E aqui eu fiquei com a mesma quantidade de pontos da segunda carreira, tá? Que é um meio ponto alto sozinho aqui no início, um meio ponto alto sozinho aqui no final. E aqui no meio eu fiquei com 31 meio pontos altos cruzados. Agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a próxima carreira, vou virar o trabalho e nesse primeiro ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. Nessa carreira, nessa 13ª carreira, ela vai ser todinha em pontos baixos, um sobre cada ponto de base, até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a 13ª carreira, na carreira anterior de meio pontos altos cruzados, eu fiz no início da carreira um ponto baixo e depois eu fiz uma correntinha em cima, que é o equivalente a um meio ponto alto. Então, agora eu vou colocar a agulha, ó, na correntinha que ficou em cima do ponto baixo, tá? Laço, puxo o fio aqui pra cima, ó, e ficou aqui um ponto baixo não finalizado, tá? Então, agora eu vou pegar o fio. Agora eu vou começar a trabalhar com fio barroco multicolor. Agora, puxo com o ganchinho da agulha esse fio passando por dentro dessas duas argolinhas. E aqui, então, eu finalizo a carreira. Vou cortar aqui o fio, vou deixar o fio cru, mais ou menos uns 15 centímetros de fio. Agora eu vou para a 14ª carreira, vou virar o trabalho e nesse primeiro ponto de base vou fazer um ponto baixo. Ajusto aqui os fios, os mais curtos, e sobre cada ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar com esse fio barroco multicolor 7 carreiras, da mesma forma que eu trabalhei aqui, tá? Porque daqui pra frente eu só vou repetir, tá? Então, aqui com esse fio eu vou trabalhar 7 carreiras, depois feitas 7 carreiras,
eu vou fazer 3 carreiras com fio barroco natural, da mesma forma que eu fiz aqui. Uma carreira de pontos baixos, uma carreira de meio pontos altos cruzados e depois uma carreira de pontos baixos. E eu troco o fio sempre no final, como eu mostrei, tá? Feito aqui essas 7 carreiras, então, depois eu vou fazer 3 carreiras do fio natural, barroco. Depois eu vou voltar a trabalhar com fio tâmara, tá? Faço 7 carreiras de pontos baixos e de volta. Quando eu terminar as 7 carreiras, faço mais 3 carreiras com fio natural. Aí começo, depois do fio natural, a trabalhar com fio novamente o barroco multicolor. Feito as 7 carreiras de barroco multicolor, eu começo a trabalhar 3 carreiras com fio natural, da mesma forma que eu fiz aqui. Depois, novamente, eu volto a trabalhar com fio tâmara por mais 7 carreiras e eu vou finalizar com 3 carreiras com ponto barroco natural, da mesma forma que foi aqui no início, tá? Porque no início vai ficar como no final, tá? Então, eu volto aqui quando eu estiver finalizando a última carreira. Aqui eu já tenho todas as carreiras necessárias para esse jogo americano, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? Com fio cru, 3 carreiras com fio na cor tâmara e 2 carreiras com fio na cor cobre, tá? Aqui, ó, a última carreira foi pontos baixos, da mesma forma como foi aqui no início, tá? Então, aqui foi, no início foi uma carreira de pontos baixos, uma carreira de meio ponto alto cruzado e uma carreira de pontos baixos. Aqui no final foi a mesma coisa, tá? Aqui também depois foi com fio tâmara, aqui no final também, depois com fio multicolor, né? O cobre, aqui também, e aqui no meio ficou na cor tâmara, tá? Agora vamos para a próxima etapa. Agora, ó, eu vou puxar essa argola, tá? Não vou cortar o fio, porque depois eu vou fazer um acabamento, ó, com esse fio aqui natural, tá? Mas antes de fazer esse acabamento, eu quero fazer o arremate desses fios, para ficar mais fácil para trabalhar, tá? Então, agora eu vou arrematar os fios. Aqui eu já coloquei o fio na agulha, agora eu vou arrematar o fio. Esse lado aqui é o lado do avesso, tá? Esse aqui é o direito, tá? Aonde eu terminei a carreira de pontos baixos, esse ladinho aqui é o lado direito, tá? Esse lado aqui é o lado do avesso. Agora eu vou passar, ó, por trás das alcinhas dos pontos, tá? Procure passar o fio da mesma cor dos pontos, tá? Ó, aqui eu tô passando o fio cru nos pontos cru, tá? Caso eu passasse aqui, ó, nesse fio vai ficar aparecendo, aí não fica um acabamento tão bonito, tá? Pulo o último ponto, deixa eu ajeitar aqui para não repuxar tanto. E vou nos próximos. Pulo o último e vou nos próximos. E aqui eu já arrematei esse fio. Agora eu vou cortar o fio. Agora corto o fio. Ó, e eu vou arrematar os outros fios da mesma forma que eu arrematei esse fio aqui, tá? Não esquecendo sempre arrematar do lado do avesso. Ó, aqui eu coloco a agulha nessa argola, puxo o fio, ó, e ajusto aqui, tá? Porque agora eu vou trabalhar com esse fio, fazendo o acabamento aqui nessa lateral, tá? Eu já arrematei todos os fios dos dois lados, aproveitei, tá? Porque fica mais fácil para trabalhar aqui sem aquelas pontinhas dos fios, tá? Então, aqui eu viro o trabalho. Ó, eu vou trabalhar nesse lado e depois no outro lado. Aqui não vai ser preciso fazer um acabamento, tá? Então, coloco a agulha dentro desse espaço, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Coloco a agulha no mesmo espaço, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco a agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas.
1, 2, 3, 4. Coloco a agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo. E fica assim, ó, vai ficar bem fofo, tá? Agora, ó, eu vou colocar a agulha nesse espaço aqui, dá pra ver, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Pronto. Vou no próximo, ó. No próximo espaço, aqui no ladinho do ponto, dá pra ver, ó, onde tem essas alcinhas aqui. Coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo, ó. Pontinho na alcinha do ponto, tá? Bem onde tem essas alcinhas aqui, ó. Coloco a agulha, laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Ó, vou no próximo alcinha aqui, ó, bem desse ladinho aqui. Coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. E aqui, ó, nesse ponto aqui do ladinho, né? Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço outro ponto baixíssimo. Agora, ó, eu vou colocar a agulha dentro desse espaço e vou fazer um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Coloco a agulha dentro desse espaço, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco a agulha dentro desse espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Coloco a agulha dentro desse espaço e faço um ponto baixo. Ó, e fica da mesma forma que esse outro aqui. Olha como vai ficando lindo. Vai ficar muito fofo. Agora, eu venho aqui, ó, bem aqui, ó, onde tem essas alcinhas aqui. Tá? Dá pra ver, né? Sempre quando tiver essas alcinhas aqui, do ladinho eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vem, ó, nesse outro aqui onde tem cheio de alcinhas, dá pra ver, né? Atrás, aí aqui, ó. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo, ó, espacinho, né, do ponto, nessa alcinha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço outro ponto baixíssimo. Aqui tem outras alcinhas iguais, ó. Coloco nesse espaço, laço, puxo aqui pra cima. E agora, eu vou nesse outro espaço aqui. Agora, eu coloco dentro desse espaço e faço um ponto baixo. E eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? E eu vou fazendo assim até chegar ao final. Então, aqui eu vou fazer mais uma florzinha, né? Dessa aqui. Depois, eu vou fazer os pontos baixíssimos e assim eu vou fazendo até finalizar. Eu volto aqui quando estiver finalizando, tá? Agora, eu vou finalizar o acabamento. Olha como tá ficando lindo. Pessoal, ó, depois também no final tem que dar uma esticadinha aqui, né? Em cada florzinha, tá? E depois do trabalho todo pronto, é bom passar um pouquinho com ferro. Procure não usar um ferro muito quente para não queimar o fio, tá? Olha como tá ficando lindo. Lindo demais, né? E bem diferente. Então, aqui, ó, eu fiz os pontos baixíssimos e agora nesse espaço faço um ponto baixo, faço 4 correntinhas, coloco a agulha no mesmo espaço, faço um ponto baixo, faço 7 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço um ponto baixo e faço mais 4 correntes, 1, 2, 3, 4. E aqui eu faço um ponto baixo. Agora, eu corto o fio, deixo mais ou menos aqui uns 15, 20 centímetros de fio, laço, ó, a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessa argolinha. Aqui eu finalizo, tá? E agora, eu vou arrematar o fio, tá? Pra depois começar no outro lado. Ó, aqui eu já arrematei o fio desse acabamento, tá? Da mesma forma que eu mostrei anteriormente, tá? Aqui, ó, vou virar do outro lado, porque aqui também vai ter um acabamento nesse ladinho aqui, tá? Como eu falei, nesse lado aqui não precisa. Então, aqui, ó, eu tenho uma carreira de pontos baixos, uma carreira de meio ponto alto, né? Cruzado. Então, eu coloco aqui bem no meio. Da mesma forma que foi o outro lado, né? Só que o outro lado, o fio eu não precisei colocar depois. Eu já tinha, né? Da última carreira, que era de pontos baixos. Então, aqui eu laço a agulha, puxo aqui pra cima, ó, que formou uma argolinha.
Pego o fio mais curto, coloco por cima do fio que vem do rolo, ajeito a minha mão da forma que eu faço o crochê e faço aqui uma correntinha. Essa correntinha é o equivalente a um ponto baixo. Agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Coloco a agulha dentro desse espaço e faço um ponto baixo. Faço 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco a agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Coloco a agulha nesse espaço e faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, da mesma forma que eu fiz do outro lado. Então, aqui, ó, onde tem essas alcinhas aqui, coloco a agulha, laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. Ó, eu já mostrei bem aonde que é pra colocar, né? No outro ladinho. Aí, aqui é aqui. Tem que prestar bem atenção. E aqui. E aqui, ó, novamente, bem aqui, ó, nessa carreira de meio pontos altos cruzados, eu vou fazer mais uma florzinha dessa aqui. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira, tá? Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. Ó, aqui eu já fiz o acabamento nas laterais do comprimento, tá? Já foi todo arrematado também os fiozinhos, tá lindo demais, né? E eu amei. Ele deixa qualquer mesa posta especial, né? Muito diferente. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, deixe aqui um comentário, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Pessoal, façam isso, pois isso me ajuda muito. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela atenção e até a próxima.